Imagine um jardim no meio do deserto. Ao redor, quilômetros e quilômetros de areia seca, sol escaldante, nenhum sinal de vida. Mas bem no centro, um jardim exuberante, flores vibrantes, árvores carregadas de frutos, água cristalina brotando do chão. Como isso é possível? Porque existe uma fonte subterrânea, uma fonte que não depende da chuva, que não é afetada pela seca, que flui independentemente do que acontece na superfície. E o seu dinheiro, minha querida, meu querido, funciona exatamente assim. Existe uma fonte de abundância que não depende do mercado, não depende da economia, não depende das circunstâncias. E quando você se conecta com essa fonte, você vive em abundância mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Você já teve aquele momento em que olha ao redor e pensa que o universo inteiro conspirou contra você? A conta que você não esperava, o cliente que cancelou, o carro que quebrou, a oportunidade que escapou. E você sente aquele peso no peito, aquela certeza de que nada vai dar certo, de que você está fadado ao fracasso, de que não importa o quanto você tente, o dinheiro sempre vai escapar pelos seus dedos como areia. Eu sei que você já sentiu isso, porque todos nós já sentimos. Mas hoje você vai descobrir algo que Florence Scovel Shinn ensinou há mais de 100 anos e que continua transformando vidas até hoje. Você vai descobrir que o que parece estar dando errado é apenas o universo rearranjando as coisas para trazer algo muito maior. Que os obstáculos não são punições, são redirecionamentos. Que a aparente escassez não é a verdade, é apenas um teste da sua fé. E quando você aprende a ver com os olhos de Florence, quando você aprende a viver pela lei espiritual da abundância, em vez da lei material da aparência, tudo muda. E sabe qual é o segredo mais radical que Florence descobriu? Que nada jamais dá errado. Nada. Jamais. O que você chama de erro, o universo chama de ajuste. O que você chama de fracasso, o universo chama de redirecionamento. O que você chama de perda, o universo chama de preparação para algo maior. Florence viveu isso na própria pele. Ela perdeu tudo. Literalmente tudo. O marido a abandonou. Os amigos a rejeitaram. O dinheiro evaporou. Ela estava sozinha, sem nada, em uma época em que mulher sozinha era sinônimo de desgraça. E foi exatamente nesse momento, no fundo do poço, quando tudo parecia ter dado completamente errado, que ela descobriu a verdade. A verdade que mudaria não só a vida dela, mas a vida de milhares de pessoas. A verdade de que a abundância não vem das circunstâncias. A abundância vem da consciência. E quando você muda a sua consciência, você muda tudo. Deixa eu te contar 5 histórias. 5 histórias de pessoas que estavam vivendo o pior momento das suas vidas. Pessoas para quem tudo estava dando errado. Absolutamente tudo. E que usaram os ensinamentos de Florence para não apenas sobreviver, mas para viver em uma abundância que elas nem sabiam que era possível. E depois dessas histórias, eu vou te dar a técnica exata, passo a passo, para você aplicar isso na sua vida hoje. A primeira história é sobre Daniel. Daniel tinha 34 anos quando foi demitido. Não foi uma demissão qualquer. Foi humilhante, foi pública, foi injusta. Ele tinha acabado de comprar um apartamento, tinha acabado de ter um filho. E de repente, do nada, sem aviso, sem explicação que fizesse sentido, ele estava na rua. Ele me ligou desesperado. Ele disse: "Tudo está dando errado. Eu fiz tudo certo. Eu trabalhei duro. Eu fui honesto. E o universo me chutou. Como eu vou pagar as contas? Como eu vou sustentar meu filho? Como eu vou olhar nos olhos da minha esposa e dizer que está tudo bem, quando claramente não está?" Eu disse para Daniel o que Florence teria dito. Daniel, o que parece ser o fim é apenas o começo. O que parece ser perda é apenas limpeza. O universo não te chutou. O universo te libertou. Daquele emprego que não era mais adequado para o teu propósito. Daquele chefe que te diminuía. Daquela energia que te mantinha pequeno. E agora você tem uma escolha. Você pode olhar para isso como catástrofe. Ou você pode olhar para isso como oportunidade. Você pode viver na vibração da vítima.
ou você pode viver na vibração do Criador. Daniel começou a praticar o primeiro princípio de Florence, o princípio da gratidão pelo que parece ruim. Isso é radical. Isso vai contra tudo que o mundo te ensina. Mas funciona. Daniel começou a se agradecer pela demissão. Eu agradeço por essa libertação. Eu agradeço porque o universo está me preparando para algo maior. Eu agradeço porque isso que parece ruim está trazendo o bem perfeito. No começo, as palavras soavam falsas, mas ele continuou. Porque Florence ensinou que você não espera sentir para falar. Você fala para sentir. Você decreta a verdade até que a verdade se manifeste. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, um ex-colega ligou. Uma empresa nova estava sendo formada. Eles precisavam de alguém experiente. Alguém que conhecesse o mercado. Alguém que tivesse exatamente o perfil de Daniel. O salário era 60% maior. A posição era melhor. A cultura era saudável. Daniel olhou para trás e entendeu. A demissão não era punição. Era preparação. O universo não o chutou. O universo o reposicionou. Tudo que parecia estar dando errado estava, na verdade, dando certo, de uma forma que ele não conseguia ver ainda. A segunda história é sobre Clarice. Clarice tinha uma loja online de roupas. Ela investiu todas as suas economias. Trabalhou 16 horas por dia. Fez tudo o que os gurus ensinam. Mas as vendas não aconteciam. Mês após mês, prejuízo. Ela estava afundando em dívidas. E o pior, ela estava afundando em vergonha. Porque todo mundo tinha dito que ia dar errado. Que ela deveria ter ficado no emprego estável. Que empreender era loucura. E agora parecia que eles estavam certos. Clarice estava pronta para desistir. Para fechar tudo. Para admitir a derrota. Mas antes disso, alguém colocou um livro de Florence nas mãos dela. E nesse livro, Clarice leu algo que mudou tudo. Florence dizia que o fracasso aparente é apenas o universo dizendo não a esse caminho, porque existe um caminho melhor. Que quando uma porta se fecha, não é porque você não merece, mas porque existe uma porta maior esperando. Que você precisa ter a coragem de soltar o que não está funcionando para receber o que vai funcionar. Clarice aprendeu o segundo princípio, o princípio do desapego sagrado. Ela fechou a loja. Não em desistência, mas em rendição. Ela disse: Universo, eu soltei. Eu confio que você tem algo melhor para mim. Eu libero o que não serve para receber o que serve. E sabe o que aconteceu? 1 semana depois, navegando nas redes sociais, ela viu um post sobre consultoria de imagem. Algo clicou dentro dela. Ela sempre amou ajudar as amigas a se vestirem. Sempre teve um olhar natural para isso. Mas nunca tinha pensado que isso poderia ser uma profissão. Clarice fez um curso, começou a oferecer consultoria. E descobriu que ela não era boa em vender roupas pela internet. Ela era excepcional em transformar a autoestima das pessoas através da imagem. Em 6 meses, ela estava ganhando 3 vezes mais do que jamais ganhou com a loja. Trabalhando menos, amando mais. E quando ela olhou para trás, entendeu. A loja não deu errado. A loja a levou para o certo. O fracasso não era o fim. Era o redirecionamento divino. A terceira história é sobre Vicente. Vicente era investidor. Ele tinha construído um patrimônio considerável ao longo de 10 anos. E então, em uma única decisão, ele perdeu 70% de tudo. Um investimento que parecia seguro, que todos os especialistas recomendavam, que fazia todo sentido, mas que desmoronou. Vicente entrou em pânico, depois em depressão. Ele se sentia um fracasso, um idiota. Como ele tinha deixado isso acontecer? Vicente conheceu os ensinamentos de Florence através de um amigo e aprendeu o terceiro princípio, o princípio da perfeição oculta. Tudo o que acontece é perfeito, mesmo quando parece imperfeito. Toda perda é ganho disfarçado. Todo não é um sim para algo melhor. Vicente começou a questionar. Para que eu precisava perder esse dinheiro? O que o universo está tentando me ensinar? Qual é o presente oculto nessa situação? E ele começou a perceber. Quando ele tinha muito dinheiro, ele estava arrogante, estava distante da família, estava viciado em trabalho, estava perdendo a vida enquanto acumulava números em uma conta. A perda financeira o quebrou, mas quebrou para reconstruir melhor. Ele voltou para casa,
reconectou com a esposa, conheceu os filhos de verdade e percebeu que ele não tinha perdido 70% do patrimônio. Ele tinha recuperado 100% da vida. E sabe o que aconteceu depois? Com uma mente clara, com prioridades alinhadas, com humildade genuína, Vicente começou a investir de novo, mas dessa vez com sabedoria, com paciência, com consciência. Em 3 anos, ele não só recuperou o que perdeu, como multiplicou. Porque a perda não era punição, era educação, era iniciação, era o universo dizendo: você precisa aprender isso antes de receber mais. A 4ª história é sobre Mariana. Mariana era terapeuta. Ela tinha um consultório, tinha clientes, tinha uma vida estável. E então ela teve um filho com necessidades especiais. De repente, sua agenda virou caos. Ela não conseguia mais atender. Os clientes foram embora. A renda despencou. E ela estava exausta, financeiramente apertada e sentindo que tudo que ela construiu estava desmoronando. Mariana descobriu Florence em um momento de desespero e aprendeu o 4º princípio, o princípio da abundância, através do propósito. O universo não te tira nada sem te dar algo, mas você precisa estar disposto a enxergar o novo. Mariana começou a perguntar: o que essa situação está me mostrando? Qual é o novo caminho que está se abrindo? E ela percebeu. Ela não podia mais atender presencial, mas podia atender online. Ela não podia mais ter agenda rígida, mas podia gravar conteúdo. Ela não podia mais depender de clientes individuais, mas podia criar programas para grupos. Mariana criou um curso online sobre maternidade e saúde mental, algo que ela estava vivendo, algo autêntico, algo necessário. Em 1 ano ela tinha 500 alunas, estava ganhando mais do que nunca ganhou no consultório e trabalhando de casa, perto do filho. O que parecia ser o fim da carreira era o início de um propósito maior. O que parecia ser perda era expansão. E Mariana entendeu que às vezes o universo precisa fechar uma porta com força, porque você não teria coragem de fechá-la sozinha. Mas do outro lado sempre tem algo maior, esperando. A 5ª história é sobre Augusto. Augusto tinha uma empresa familiar. Uma empresa que seu pai construiu, que ele herdou, que era a tradição da família. E a empresa estava morrendo. Lentamente, dolorosamente. Augusto se matava tentando salvar. Mas o mercado havia mudado. A tecnologia havia avançado. E aquele modelo de negócio simplesmente não funcionava mais. Ele estava afundando em dívidas tentando manter vivo algo que já tinha morrido. Mas ele não conseguia deixar ir, por lealdade ao pai, por medo de decepcionar, por vergonha de admitir que não conseguiu. Augusto leu Florence e aprendeu o 5º princípio, o princípio da morte sagrada. Algumas coisas precisam morrer para que outras possam nascer. Segurar o que já morreu não é lealdade, é autossabotagem. Honrar o passado não é mantê-lo vivo, é agradecer e liberar. Augusto fechou a empresa, chorou, fez o luto. E então, livre do peso, livre da obrigação, livre da identidade que não era mais dele, ele perguntou: o que eu realmente quero fazer? E a resposta veio. Ele sempre amou tecnologia, sempre teve ideias, mas nunca teve tempo porque estava preso na empresa. Augusto criou uma startup, algo completamente diferente, algo que era dele. E em 2 anos ele construiu algo maior do que a empresa familiar jamais foi. Ele honrou o pai não mantendo o negócio, mas mantendo o espírito empreendedor. E entendeu que às vezes a maior abundância vem quando você tem coragem de deixar morrer o que precisa morrer. Agora você pode estar pensando: essas histórias são lindas, mas como eu aplico isso na minha vida? Como eu vivo em abundância quando está tudo dando errado? Qual é a técnica exata? E é isso que eu vou te ensinar agora. A técnica de Florence para transformar o aparente erro em abundância manifesta. Essa técnica tem 7 passos. 7 passos que, se você seguir com consistência e fé, vão mudar completamente a sua experiência com o dinheiro, com as oportunidades, com a vida. Primeiro passo: a aceitação radical. Quando algo der errado, a primeira reação é resistir, negar, lutar. Mas a resistência prende você no problema.
A aceitação te libera para achar a solução. Então você diz: eu aceito que isso aconteceu. Eu não entendo agora, mas eu confio que há um propósito maior. Eu solto a necessidade de controlar e permito que o universo me guie. Você não está se conformando. Você está se abrindo. Você está saindo da posição de vítima e entrando na posição de co-criador. Segundo passo: a gratidão impossível. Você vai agradecer pelo que deu errado. Sim, você vai agradecer. Eu sei que parece insano, mas funciona. Você diz: eu agradeço por essa situação. Eu agradeço porque sei que ela está me trazendo para algo melhor. Eu agradeço porque o universo está trabalhando a meu favor. Sempre. Você está treinando a sua mente para procurar o bem oculto, em vez de fixar no mal aparente. E o que você procura, você encontra. Terceiro passo: a pergunta poderosa. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você pergunta para que isso está acontecendo para mim. O porquê te prende no papel de vítima. O para que te coloca no papel de aprendiz. Você pergunta: o que o universo está tentando me mostrar? Que lição preciso aprender? Que mudança preciso fazer? Que novo caminho está se abrindo? E você ouve. Você ouve no silêncio. Você ouve nos sinais. Você ouve na intuição. E a resposta sempre vem. Quarto passo: o decreto de reversão. Você vai decretar a verdade espiritual sobre a situação. O que parece ser perda é ganho disfarçado. O que parece ser fim é novo começo. O que parece ser fracasso é redirecionamento divino. Tudo está conspirando a meu favor agora. O bem perfeito está se manifestando desta situação. Você está recalibrando a sua mente, reprogramando a sua consciência, ordenando ao universo que revele o bem oculto. Quinto passo: a ação inspirada. Depois que você aceitou, agradeceu, perguntou e decretou, você age, mas não age do desespero. Age da inspiração. Você pergunta: qual é o próximo passo certo? E você segue a orientação interna. Pode ser ligar para alguém. Pode ser pesquisar algo. Pode ser descansar porque você está esgotado. A ação inspirada sempre é leve, sempre faz sentido, sempre traz resultado. Sexto passo: o desapego do como. Você solta a necessidade de controlar como a solução vai chegar. Você não precisa saber, você só precisa confiar. O universo tem infinitas formas de trazer abundância, formas que você nem imagina. Então você diz: eu libero para o universo a forma como minha abundância virá. Eu permito que ela chegue de formas milagrosas e inesperadas. Eu confio na inteligência divina que sabe mais do que eu. Quando você solta o como, você abre espaço para o milagre. Sétimo passo: a vigilância da mente. Durante todo o processo, você vigia os seus pensamentos. Quando o medo vier, você substitui por fé. Quando a dúvida vier, você substitui por certeza. Quando a reclamação vier, você substitui por gratidão. Você não pode plantar fé de manhã e regar com medo o dia todo. Você precisa ser consistente, implacável, firme. A mente não treinada vai sempre voltar para o problema. A mente treinada permanece na solução. Deixa eu te contar o que acontece quando você faz isso. O que realmente acontece quando você para de lutar contra o que deu errado e começa a dançar com o universo. Primeiro você vai sentir alívio, um alívio profundo. Porque você soltou o peso de tentar controlar o incontrolável. Você entregou, você confiou. E há uma paz profunda na confiança, mesmo quando você não sabe como as coisas vão se resolver. Depois, você vai começar a perceber sincronicidades, pessoas certas aparecendo, informações chegando, oportunidades surgindo, ideias brotando. O universo sempre está enviando, mas você só consegue receber quando para de resistir. Quando você aceita o que é, você abre o canal para o que pode ser. E então você vai perceber algo mágico. Aquilo que parecia estar dando errado era exatamente o que precisava acontecer para você chegar onde precisava estar. A demissão te levou para o emprego melhor. A falência te levou para o negócio certo. A perda te levou para o ganho maior. O fim te levou para o novo começo. Florence viveu isso intensamente. Quando o marido a deixou,
Ela pensou que estava arruinada, mas foi exatamente essa dor que a levou a buscar respostas espirituais. E essas respostas se tornaram os ensinamentos que transformaram milhões de vidas. Se o marido não tivesse ido embora, Florence talvez nunca tivesse descoberto sua missão. Então, aquilo que parecia ser o pior dia da vida dela era, na verdade, o dia em que sua verdadeira vida começou. E é assim com você também. O que está dando errado agora vai fazer sentido perfeito. Quando você olhar para trás, você vai entender que não era erro. Era redirecionamento. Não era punição. Era preparação. Não era fim. Era recomeço. Mas você precisa ter fé. Fé não é acreditar que tudo vai dar certo do jeito que você quer. Fé é confiar que tudo está dando certo mesmo quando parece que não está. Fé é saber que existe uma inteligência maior orquestrando tudo e que essa inteligência te ama, te apoia, te guia, sempre, em todas as circunstâncias, sem exceção. Florence dizia que a fé é a substância das coisas esperadas. Ela não é apenas acreditar, ela é saber que o universo é abundante, que você é merecedor, que tudo está conspirando a seu favor. E quando você sabe isso, quando você vive disso, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna criador da sua realidade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você perdeu um cliente grande. A primeira reação é entrar em pânico. Oh não, como vou pagar as contas? Vou perder tudo. Mas se você aplicar a técnica de Florence, você respira fundo. Você diz, eu aceito que esse cliente se foi. Eu agradeço por esse espaço que se abriu. Eu confio que um cliente ainda melhor está a caminho. Eu decreto que o bem perfeito se manifesta agora. E você solta. Você não fica ruminando. Você não fica perseguindo. Você confia. E então, em 2 dias, um cliente novo aparece. Um cliente melhor, que paga mais, que é mais alinhado com você. E você entende. O primeiro cliente precisava sair para o segundo poder entrar. O universo não tirou. O universo trocou. Mas você só vê isso quando confia. Ou você investiu em algo que deu errado. Você perdeu dinheiro. A reação natural é se punir, se sentir estúpido. Mas se você aplicar Florence, você diz, eu aceito essa perda. Eu agradeço pela lição. Eu confio que esse dinheiro volta multiplicado de formas inesperadas. E você solta. Você não fica preso na lamentação. E em 1 semana, você recebe uma oportunidade nova. Ou um reembolso inesperado. Ou uma ideia que gera renda. E você percebe que a perda não era fim. Era ensinamento. O universo te mostrou algo importante. E agora você está mais sábio. E a sabedoria vale mais do que o dinheiro perdido. Ou sua empresa está em crise. As vendas caíram. Os custos aumentaram. Tudo parece estar desmoronando. A reação natural é desespero. Mas se você vive pelos princípios de Florence, você respira. Você diz, essa crise não me define. Essa situação está me redirecionando. O universo está me preparando para algo novo. E você fica atento. Atento aos sinais. Atento às oportunidades. Atento às mudanças necessárias. E você percebe que talvez você precise pivotar. Mudar o modelo. Focar em outro produto. Atender outro público. E quando você faz isso, quando você se permite ser guiado em vez de forçar, a empresa não só sobrevive, ela prospera de formas novas. A abundância não é ausência de problemas. A abundância é saber que todo problema carrega uma solução, que toda crise carrega uma oportunidade, que todo não carrega um sim maior. E quando você vive com essa consciência, quando você para de resistir ao que é e começa a confiar no que virá, você entra em um fluxo divino, onde as coisas se resolvem, onde as portas se abrem, onde o dinheiro flui, onde a vida funciona. Não porque ficou fácil, mas porque você aprendeu a dançar com o difícil. Florence ensinava que você não pode servir a 2 mestres. Ou você serve ao medo, ou você serve à fé. Ou você acredita na escassez, ou você acredita na abundância. Ou você vive pela aparência, ou você vive pela verdade espiritual. E você precisa escolher. Todos os dias, a cada situação, a cada desafio,
Você escolhe ver com os olhos do mundo ou com os olhos do espírito. E a escolha que você faz determina o que você vive. Se você escolhe ver crise, você vive crise. Se você escolhe ver oportunidade, você vive oportunidade. Se você escolhe ver escassez, você vive escassez. Se você escolhe ver abundância, você vive abundância. A realidade externa é apenas um reflexo da realidade interna. E quando você muda o interno, o externo não tem escolha, se não mudar também. Então hoje, agora, neste momento, eu te convido a fazer uma escolha diferente. A próxima vez que algo der errado, você não vai entrar em pânico. Você vai respirar. Você vai lembrar. Isso não é erro, é redirecionamento. Isso não é fim, é começo. Isso não é punição, é preparação. E você vai aplicar a técnica. Aceitar, agradecer, perguntar, decretar, agir, soltar, vigiar. E você vai assistir o milagre se desdobrar. Você vai ver como aquilo que parecia terrível era necessário. Como aquilo que parecia perda era ganho. Como aquilo que parecia escuro era o caminho para a luz. E com o tempo, você vai parar de ter medo quando as coisas derem errado. Porque você vai saber. Você vai saber que o universo está trabalhando, que algo maior está se formando, que a abundância está-te a caminho. E você vai viver em paz, em confiança, em certeza. Mesmo quando tudo ao redor parece caos. Porque você não está mais vivendo pelas circunstâncias. Você está vivendo pela consciência. E a consciência de abundância cria abundância. Sempre, em todas as condições, sem falhar. Eu decreto sobre você agora. Eu decreto que tudo que parece estar dando errado está, na verdade, levando você para o certo. Eu decreto que cada porta que fecha é uma porta maior se abrindo. Eu decreto que cada não é um sim para algo melhor. Eu decreto que você vive em abundância agora e sempre, independente das circunstâncias. Eu decreto que o universo conspira a seu favor em todos os momentos. Eu decreto que você é guiado, protegido, suprido e abençoado. Sempre, em todas as formas. Eu decreto que a abundância é a sua natureza, a sua herança, a sua realidade. E que assim seja, que assim está sendo, que assim é feito, agora, para sempre. Amém.